Bom dia. Bom, vamos dar continuidade nos conteúdos, né? Na semana passada a gente já viu o sistema respiratório, né? A gente concluiu o sistema respiratório aí e vimos aí que tanto o sistema respiratório quanto o cardiovascular, eles têm uma ligação, né? Já que ocorre lá as trocas gasosas com o sangue. E nós veremos aqui que o sangue é um dos componentes do sistema cardiovascular, que é o nosso assunto de hoje, certo? Bom, nós vimos lá que o sistema respiratório, né, além das suas funções aí, nós já vimos que seria a troca gasosa, fazendo com que nosso corpo ele esteja sempre ganhando oxigênio e eliminando o gás carbônico. Além disso, aí nós aprendemos a importância, né, do sistema cardiovascular, do sistema respiratório aí para o organismo e para a respiração celular. Bom, agora nós vamos ver aí, detalhar o sistema cardiovascular. Bom, todos os sistemas, no caso do nosso corpo, eles trabalham aí em conjunto. Um depende do outro. Eles trabalham de maneira interligada. Isto é, que um sistema depende do outro sistema para manter o equilíbrio do organismo. Se houver problema em um sistema, o outro acabará sofrendo as consequências também. Certo? Então, o sistema cardiovascular ele está relacionado aí ao transporte de nutrientes através do sangue e também está relacionado aos gases respiratórios, a troca gasosa, ali que nós já vimos isso. Então, o sistema cardiovascular ele basicamente é formado por três coisas: pelo sangue, que é pelo sangue, pelos vasos sanguíneos e também pelo coração. Por isso é cardiovascular. Esse cardio já está relacionando o coração, certo? E aqui você pode ver todo o esquema do cardiovascular. Claro que faltou a cabeça aqui, mas também faz parte, tá? Você pode ver o coração, e aí temos os vasos sanguíneos aqui, que vai para o pulmão, para os pulmões, e vai descendo por todos os órgãos aqui, certo? Você pode acompanhar aí, tanto essas linhas vermelhas quanto as azuis, são aí os vasos sanguíneos que nós vamos explicar melhor cada um deles aqui mais adiante. Bom, o sangue, como nós vimos, faz parte aqui, né? O sangue, ele apresenta duas funções. Uma das funções é o transporte de substâncias aí pelo organismo, seja os nutrientes ou os gases respiratórios, e também a manutenção da temperatura corporal. Essas são as duas funções do sangue, certo? Qual seria essa manutenção? Quando nós sentimos frio, esse sangue, ele basicamente está carregando a temperatura, está aquecendo o nosso corpo, já que ele sai do centro do nosso corpo, que é a região mais quente, e vai para as extremidades. É comum sentirmos mais frios nos pés e nas mãos, porque estão mais nos extremos. Não está muito próximo do nosso corpo, então é a região que sente mais frio. E o sangue demora mais para chegar lá, e consequentemente o sangue bombeado, né, demora mais para chegar lá, e também ele já vai perdendo parte do seu calor no percurso até que chegue às mãos. Bom, a energia que é produzida pelas células, nós já vimos isso também, ela é liberada na forma de calor, certo? E é conduzida por todo o organismo através dos vasos sanguíneos, que é por onde percorre o sangue, tá?
Se você quer saber a quantidade de sangue que um organismo tem, o cálculo seria bem simples. A cada quilo que uma pessoa possui, tá? Que um indivíduo possui, equivale a 75 mililitros. Tá? Então, se tem 1 quilo, tem 75 mililitros. Se tem 10 quilos, tem 750 e assim sucessivamente. Quanto mais pesado, mais sangue possui. Ainda falando sobre o sangue, ele é composto aí por duas partes, a parte líquida e a parte sólida. A parte líquida do sangue, ela é denominada de plasma. Esse plasma aí, ele é composto de aproximadamente 55% de água. O plasma, ele é uma substância líquida um pouco amarelada, dá uma cor um pouco amarelada. E a parte sólida do sangue, ela é constituída aí pelos elementos figurados. O que seriam esses elementos figurados? Mas são células, já vamos ver elas, e fragmentos de células. Então nós temos aqui esses elementos figurados. Quais são? Os glóbulos vermelhos, que já são células, tá? Também chamados de hemácias. Esses glóbulos vermelhos, essas hemácias, eles têm a responsabilidade aí, têm a função de carregar o oxigênio e o gás carbônico pelo organismo. A função dele basicamente é essa. Ele é responsável também aí por dar essa coloração vermelha ao nosso sangue, graças a ele. Os glóbulos brancos também são chamados de leucócitos. Eles atuam na defesa do nosso organismo, tá? Contra agentes aí causadores de doenças. Um exemplo da atuação dos leucócitos é quando ocorre uma infecção ou um corte, que nesse corte entra algumas bactérias ou vírus, enfim, algum agente causador de doença. Então, esses leucócitos vão lá e eliminam esses agentes. Tá? Então, ele é responsável pela nossa defesa. Esse é um dos exemplos, tá? Também nós possuímos as plaquetas. Elas são os fragmentos de células. Elas auxiliam aí na coagulação do sangue. Então, vou utilizar novamente esse exemplo do corte. Se esse corte começa a causar um sangramento, você percebe que o sangue vai secando. Tá? Dependendo do corte, pode ser mais rápido. Né? Se for apenas um arranhão, rapidamente você vai notar que aquele sangue ali, ele seca. Ele coagulou. Tá? Isso é em função das plaquetas. E aqui nesse esquema você consegue notar as hemácias. São esses círculos vermelhos, né? Aparentemente círculos. As hemácias, elas são células sem núcleo. Tá? Elas não possuem núcleo. Então, dessa forma, ela gasta menos energia, né? A função dela não é produzir energia. Então, tem alguns benefícios graças a isso. As plaquetas são esses pedaços roxos, esses fragmentos de célula na cor roxas, e os leucócitos seriam esses branquinhos aqui, certo? Bom, e agora vamos ver alguns detalhes sobre eles. As hemácias, como eu falei, também são conhecidas como glóbulos vermelhos. Eles são responsáveis aí pela coloração vermelha do sangue, tá? Isso eu já falei também. E essa coloração vermelha é devido a uma proteína chamada hemoglobina, que está presente aí nas hemácias. Em razão dessa proteína, as hemácias elas conseguem transportar o oxigênio e o gás carbônico pelo corpo. Nós já vimos que isso é função do sangue, né? Transportar o oxigênio e o gás carbônico. Como já falei também, as hemácias elas são anucleadas, ou seja, não possuem núcleo, e sobrevivem em cerca de 120 dias. Após isso, elas são substituídas por novas hemácias. Os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, são responsáveis pela defesa do organismo contra antígenos, contra vírus e bactérias. Tá? No caso, os leucócitos, eles são células nucleadas, eles possuem núcleo,
tá? E sobrevive aí no nosso organismo cerca de 12 dias. Novamente, após isso, eles são substituídos por novos leucócitos. Eles encontram-se aí em menor quantidade que as hemácias. Eles têm a quantidade menor do nosso sangue que as hemácias. E as plaquetas, como já falei, são fragmentos de células e não tem núcleo, já que são fragmentos, né? As plaquetas elas são responsáveis pela coagulação sanguínea, como eu já falei também. E dei esse exemplo aqui. Em caso de ferimentos, elas aderem no local lesionado e evitam que haja uma perda excessiva de sangue. O sangue vai coagulando, vai endurecendo, secando naquela região ali, tá? Impedindo que perca aí muito sangue. Isto ajuda aí na recuperação e na cicatrização do tecido lesionado. Agora vamos ver o início aqui dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles transportam o sangue, tá? São responsáveis pelo transporte do sangue pelo corpo. E aí eles formam uma espécie de rede, tá? É uma espécie de rede de vasos sanguíneos aí que distribuem os gases e os nutrientes por todo o corpo. E aí ele é composto, esses são os vasos sanguíneos que compõem aí todo o conjunto. São as artérias, que nesse esquema aqui seria o vermelho, tá? As veias, que seriam os azuis, e os capilares, que seriam as ramificações desses, tanto das veias quanto das artérias. Seriam essas ramificações aí mais finas, digamos assim. Deixa eu dar continuidade aqui. Bom, isso aqui a gente viu, né? Acabamos de ver aí. Bom, ainda sobre vasos sanguíneos. Como visto na semana anterior, que na verdade foi há 30 segundos. Isso aqui é só revisando um pouco, que isso aqui seria para outra aula, tá? Mas vamos ver agora. A função dos vasos sanguíneos transporta o sangue, né? É transportar o sangue por todo o organismo. E aí nós temos as artérias, as veias e os capilares. As artérias têm algumas funções delas aqui. Tá? Elas transportam o sangue. Nós já veremos mais detalhado isso, tá? Ela transporta o sangue com a maior concentração de oxigênio. Esse sangue é chamado sangue arterial, é o sangue que possui mais oxigênio, tá? Ela transporta aí do coração para todo o corpo. E apresenta aí uma parede mais espessa e elástica. Devido ao bombeamento do coração, ela precisa ter essa elasticidade, tá? Tá, ela divide-se aí em vasos considerados menores, né, mais finos. Vocês podem acompanhar nessa imagem aqui. Ela se divide em vasos menores e mais finos aí, que recebem uma denominação diferente, que é arteriolas. Bom, ainda sobre os vasos sanguíneos, vamos ver agora sobre as veias. Bom, as veias elas transportam o sangue aí com a maior concentração de gás carbônico. Veja a diferença. As artérias transportam o sangue com mais oxigênio, enquanto que as veias transportam o sangue com mais gás carbônico. Ok? Que são chamados de sangue venoso. Esse sangue com mais carbônico é chamado de sangue venoso. Tá? E ela transporta aí do corpo para o coração. As artérias é do coração para o corpo, enquanto que as veias é do corpo para o coração. Ela faz o processo inverso. Certo? Tá? Ela apresenta aí paredes menos espessas e elásticas, como está na artéria,
na artéria apresenta parede mais espessa, enquanto que as veias são menos espessas e elásticas, tá? Elas vão aí se dividindo em vasos menores e mais finos, assim como as artérias, e essa subdivisão das veias é chamada de vênulas. Tá? Diferente das artérias, as veias elas apresentam uma espécie de válvulas, no caso no seu interior. Você pode acompanhar nessa imagem aqui, acho que conseguem ver, que ela possui uma espécie de válvula aqui, enquanto que as artérias não. Tá? Vou tentar dar um zoom aqui só para você ver. Ó, aqui. Consegue ver essa válvula? Enquanto que na artéria não possui. Vamos lá. Tá. O sistema cardiovascular humano é fechado, já que o sangue circula somente dentro dos vasos sanguíneos. Tá, é fechado porque não há saída nem entrada, tá? Ele fica sempre circulando e realizando esse processo várias vezes dentro dos vasos sanguíneos, sempre no nosso organismo. Não sai e depois volta, não há isso, tá? Já veremos mais detalhes disso. Agora vamos falar sobre o coração. O coração, ele é um órgão muscular, por isso recebe o nome de miocárdio, cuja função ele é impulsionar, causar impulsos ao sangue para todo o corpo. Tá? Ele impulsiona o sangue por todo o corpo aí, que seriam os batimentos cardíacos, né? Ele está impulsionando o sangue. O coração humano, ele tem 4 cavidades. 2 átrios, que são as cavidades superiores, e 2 ventrículos, que são as cavidades, são as câmeras, né, inferiores. Vamos ver nessa imagem aqui, ó. Veja, nessa imagem aqui, da direita, você tem o átrio direito e o átrio esquerdo. Porque o direito aqui está no lado esquerdo, o esquerdo está no lado direito. Porque você está vendo de frente, tá? Então, se vocês colocar na posição desse, no caso desse, veja aqui o esquema de uma pessoa aqui, ó, ele está de frente para nós, tá? Por isso há essa diferença quando você está olhando para o coração de outro. Mas se você estiver olhando por trás, por exemplo, então vai estar no sentido certo. Então esse é o direito, se você perceber, para a pessoa, a dona desse coração aqui, esse é o lado direito e esse é o lado esquerdo, tá? Então o átrio direito, essa parte de cima, o átrio esquerdo, também essa parte de cima aqui, e aqui nós temos o ventrículo direito, essa parte de baixo, e o ventrículo esquerdo, essa outra parte de baixo. Então, vamos voltar aqui. O átrio esquerdo, ó, o esquerdo, isso aqui, tentar sempre estar com o pé dessa imagem aqui. O átrio esquerdo, cadê onde está? Aqui. Ele comunica-se com o ventrículo esquerdo. O átrio esquerdo comunica-se com o ventrículo direito, esquerdo. E o átrio direito comunica-se com o ventrículo direito. Tá? É como se o coração fosse dividido no meio aí. Tá? O átrio esquerdo se comunica com o direito através dessa pequena passagem aqui. Esse é o átrio e o ventrículo esquerdo, né? E o direito através dessa outra passagem aqui. Certo? Para impulsionar o sangue para todo o organismo, o coração ele realiza 2 movimentos. Quais são esses movimentos? Sístole, tá? Tem o movimento de sístole, que seria a contração, e o movimento diástole, que seria o relaxamento. Então ele contrai e relaxa. Sístole e diástole. Certo? O sangue que sai do coração, ele é conduzido pelas artérias, já que está saindo do coração, né? Sai do coração para o corpo. Ele é conduzido pelas artérias em alta pressão, devido ao bombeamento aí, devido a esse movimento de contração e relaxamento. E o sangue que retorna para o coração, ele é conduzido pelas veias, em baixa pressão.
Veja, sai do coração, artérias, vem coração, veias, tá? Isso ajuda a lembrar, a memorizar isso aí. Então aqui nós temos o esquema aqui da circulação sanguínea. Veja que é um sistema fechado, tá? Vamos só ver, vou só dizer como é que se inicia. Basicamente se inicia aqui, tá? No átrio direito, essa parte de cima aqui, de cima, do lado direito, né? Se inicia aqui, daqui ele desce rapidamente para o ventrículo direito, tá no átrio, desce para o ventrículo e é impulsionado pela veia, tá? Pela artéria, perdão, se sai do coração, é a artéria, tá? E essa artéria recebe o nome de artéria pulmonar, sai do coração para o pulmão. Passa pelos pulmões, é onde ocorre aí a troca gasosa, que nós já vimos, né? Sai o gás carbônico, entra o gás oxigênio, tá? E volta para o coração. Olha, vem para o coração através da veia pulmonar. Saiu pela artéria pulmonar e vem pela veia pulmonar, certo? Está aqui no átrio esquerdo, no caso agora chegou no átrio esquerdo, passa pelo ventrículo esquerdo e é impulsionado para fora do coração e ele sai novamente por uma artéria, e essa artéria de saída é chamada de artéria aorta. O nomezinho aqui, aorta, certo? E aí passa por todo o corpo, quando sai nesse caso aqui pela aorta, passa por todo o nosso corpo e começa a voltar, passa por todo o organismo aí, todos os órgãos, e para voltar ao coração, como ele vem ao coração, ele volta por uma veia, e essa veia é chamada de cava, a veia cava, e chega novamente aí ao átrio direito e reinicia o ciclo, isso fica se repetindo continuamente, tá? Por isso é um sistema fechado. Outra divisão, essa parte aqui de cima, que é sair do coração, passa pelo pulmão e volta para o coração, é chamada aí de pequena circulação. Enquanto que essa parte de sai do coração, passa pelo corpo e volta para o coração, é chamada de grande circulação. Cada procedimento desse aqui que eu falei está descrito aqui embaixo. O átrio direito vai para o ventrículo direito, tem todo o processo aí de circulação, certo? Então, nós podemos aí distribuir duas trajetórias, que seria, como eu falei, a primeira trajetória, a pequena circulação, que o sangue sai do coração, passa pelos pulmões e retorna ao coração, e a grande circulação, que sai do coração, passa pelo corpo e volta aí para o coração. Então, essas duas aí, distribuição, né? Esses dois tipos de circulação. E aí algumas doenças relacionadas ao sistema cardiovascular. As doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, elas estão aí entre as principais causas de morte no Brasil. Alguns fatores devido aí ao estilo de vida ou hábitos prejudiciais à saúde e também aos agentes causadores, né, e doenças, né, agentes contagiosos, eles podem ocasionar diversas doenças. Entre elas nós temos a anemia, hemofilia, leucemia, veja que foi tudo terminando em ia, né? Mas temos aqui outros também, que é a hipertensão e o infarto. O que seria a hipertensão, né? É quando os vasos sanguíneos eles estão muito rígidos, eles não têm mais a flexibilidade que deveriam ter. Isso faz com que a pressão dentro dos vasos sanguíneos seja muito alta, certo? E aí temos essas atividades que vamos deixar para a próxima aula, ok?
Talvez a gente detalhe mais um pouco aqui essa parte das doenças, mas vamos deixar isso para a próxima aula. Basicamente, nós terminamos aqui, tá? Essa parte aqui é para a próxima aula, ok? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida você pode perguntar no WhatsApp aí. Pode ficar à vontade, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula.